bem com vocês? Espero que sim! Hoje é terça-feira e teremos aula apenas da disciplina de português. Vamos lá? Hoje na nossa aula de português iremos dar continuidade ao assunto dos substantivos. Lembram que a gente já viu que são substantivos, que são as palavras que dão nome às coisas. Vimos os substantivos comuns, que são os nomes dos objetos. Os substantivos próprios, que são nome de pessoas, de cidades, de bairro, e que começam com letra maiúscula. Vimos os substantivos femininos, que é quando se referem, que quando vem antes do substantivo o a, as, uma ou uma, e também do substantivo masculino, que sempre vem antes o os, e uns, que são os substantivos que indicam se as palavras estão no feminino ou no masculino. Hoje iremos ver as classificações de substantivos no singular e no plural, certo, pessoal? Vamos lá? Quando um substantivo ele está no singular, indica que ele está indicando apenas um ser. Já quando o substantivo está no plural, indica que ele está indicando dois ou mais seres, certo, pessoal? Tem que prestar muita atenção na hora de escrever no plural e no singular, porque quando as palavras vão ser passadas do plural para o singular, elas sempre precisam acrescentar algumas coisas, certo, pessoal? Vamos lá ver as regrinhas. Os substantivos terminados em vogais, acrescenta-se apenas o S. Então, os substantivos terminados nas vogais, que são as vogais A, E, I, O e U, se acrescenta apenas a consoante S, que é o exemplo de pai, que fica pais, caju, que fica cajus, herói, que fica heróis, mãe, que fica mães, certo, pessoal? Então, sempre que um substantivo ele terminar com vogais, se acrescenta apenas a letra S ao final. Assim, quando acrescentamos a letra S, passamos o substantivo do singular para o plural, certo? O S também é acrescentado nos substantivos que terminam com a consoante N, que temos como exemplo pólen, que fica pólens, Éden, que fica édens, hífen, que fica hífen. Então, sempre que o substantivo terminar na letra N, também só precisa acrescentar o S, tá certo, pessoal? Outra regrinha sobre os substantivos no plural e no singular. Quando as palavras se terminam em R ou em Z, acrescenta-se o ES, que é o exemplo de colher, que fica colheres, dólar, que fica dólares, cruz, que fica cruzes, nós, que fica nozes. Então, sempre que o substantivo terminar nas consoantes R ou Z, se acrescenta apenas ES para passar as palavras do singular para o plural, certo? Outra regrinha: quando as palavras elas se terminam em ao, eu, ou, tira a consoante L e acrescenta as letras I, S. Acrescenta o is, que é o exemplo da palavra papel, que fica papéis no plural. Mel fica méis no plural. Anzol fica anzóis no plural. Então, sempre que o substantivo ele terminar na consoante, o substantivo terminar em L, se acrescenta o is. Retira o L e acrescenta o is nas palavras para passar do singular para o plural, certo, pessoal? Quando os substantivos eles terminam em io, eles podem ser substituídos por is ou es, que é o exemplo da palavra funil, que fica funis, barril, que fica barris,
fóssil, que fica fósseis, e réptil, que fica répteis. Então, sempre que o substantivo terminar em iu, tira-se o L e se acrescenta ou is ou es, certo, pessoal? Quando o substantivo ele termina na consoante M, se retira o M e se acrescenta o NS. Como um exemplo no substantivo nuvem, que fica nuvens. Fim, que fica fins, certo, pessoal? Quando os substantivos se terminam em ão, ele também só precisa acrescentar o S, que é o exemplo de mão, que fica mãos, só acrescenta o S, irmão, que fica irmãos. Outra forma também de passar os substantivos terminados em ão para o plural é em os. Tira o ão e se acrescenta o os. Em algumas palavras, em alguns substantivos que terminam em ão, é possível só se acrescentar o s. Em outros, é necessário acrescentar o ons, que é, por exemplo, o substantivo anão, que fica anões, e limão, que fica limões. Outra forma também de passar as palavras que os substantivos que terminam em ão para o plural é tirando o ão e colocando ãs, que é o exemplo de pão, que fica pães, de cão, que fica cães, certo, pessoal? Sempre que o substantivo terminar em ão, a gente tem que prestar atenção qual o final que combina mais com a palavra, certo, pessoal? Temos alguns substantivos aqui para a gente passar eles do singular para o plural. Vamos lá? O substantivo dólar, ele termina em R. Então, sempre que o substantivo ele termina em R ou em Z, se acrescenta o ES, muito bem. Então, vai ficar, quando formos passar para o plural, escrevemos dólares com ES no final, pois o substantivo dólar termina em R, certo? O substantivo mãe, quando passamos ele para o plural, como é que ele fica? Lembra da regrinha, quando o substantivo se termina em alguma das 5 vogais, se acrescentar apenas o S, então vai ficar. Quando o substantivo mãe para o plural fica mães, acrescentando apenas o S, pois em palavras terminadas com vogais acrescenta-se apenas o S, não é isso? Próximo substantivo, pólen. Ele termina em N. Então, quando temos um substantivo que termina em N, que queremos passar para o plural, acrescentamos apenas o S também. Muito bem. Vamos lá ver como fica? Quando passamos a palavra pólen para o plural, fica pólens. Muito bem. O substantivo nós. Quando o substantivo nós, ele termina em Z. Então, lembrando das regrinhas, quando o substantivo ele termina em R ou em Z, eu acrescento o ES, não é isso? Então fica nozes, quando eu passo o substantivo nós no singular para o plural, fica nozes. Substantivos terminados em Z e R, acrescenta-se o ES, né? O substantivo papel. Lembra da regrinha? Sempre que o substantivo terminar em ao, ou u, se acrescenta o es. Então, o substantivo papel fica. Os substantivos terminados em ao, ou u, se retira o L e se acrescenta o is. Muito bem. Então, substantivo papel, quando passamos para o plural, fica papéis. O substantivo funil. Os substantivos terminados em il, eles podem ser, se retira o L, se o
substitui por is ou es. No caso de funil, será substituído por is, certo? Ficará no plural funis. Certo, pessoal? Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, vou te explicar melhor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, vou te explicar melhor. Se um nome está no singular, quero passar para o plural. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Garoto está no singular, garotos no plural. Eu só fiz acrescentar o S no final. Eu só fiz acrescentar O S no final. Amor está no singular, amores no plural. Eu só fiz acrescentar S no final. Eu só fiz acrescentar S no final. Caracol está no singular, caracóis no plural. Tirei o L e coloquei S no final. Tirei o L e coloquei S no final. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, você já sabe de cor. Agora vamos para a nossa atividade lá na página 70. Temos aí, quesito 1, observe as fotos. Temos a foto 1, que é de uma galinha, e a foto 2, que são duas galinhas. Ó, complete os espaços com o substantivo correspondente. Na foto 1 aparece uma... O que aparece na foto 1? Vocês irão colocar o nome aí. E na foto 2 aparecem duas. Vocês irão completar, certo? Quesito 2. Leia os substantivos e escreva-os no quadro de acordo com as indicações. Temos um quadro de substantivos e temos o quadro de completar. Ó, substantivos masculinos no singular. No segundo quadro, vocês irão completar com os substantivos masculinos no plural. No terceiro quadro, substantivos femininos no singular. E no quarto quadro, irão completar com os substantivos femininos no plural. Ó, temos... A primeira palavra que temos é relógio. Relógio é masculino ou feminino? É masculino. E está no singular. Porque se estivesse no plural, como termina com vogal, teria a presença do S.
Então, vocês irão lá no quadro dos substantivos masculinos de um singular, irão escrever a palavra relógio, certo? E assim irão fazer com todas as outras palavras que tem nesse quadro, certo, pessoal? Continuando nossa atividade agora na página 71. Quesito 3. Complete o quadro com a forma plural dos substantivos indicados. Veja o exemplo. Temos aí no primeiro exemplo, a estrela. No segundo quadro, quando foi passado para o plural, tem as estrelas. Segundo, tem um elefante. Do outro lado, tem uns. Vocês irão completar com elefantes. E assim irão completar com todas essas palavras que tem aí, certo, pessoal? Pontinho agora. Agora escolha duas dessas palavras e formem frases com elas. Vocês irão escolher duas dessas palavras e irão formar duas frases, tá? Irão formar frases com elas, certo, pessoal?